Sejam todos novamente bem-vindos para a continuidade do curso 500 exercícios de matemática para gabaritar no Enem. Hoje iremos ver a quinta aula desse curso, abrangendo ainda a temática inicial das operações com conjuntos numéricos, potenciação, radiciação, regra de 3, percentagem, interpretação de gráficos, enfim, conversão de sistemas de unidades, enfim, as questões do primeiro grupo do nosso curso. O que se quer e o que se tem? É a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido para se resolver o mesmo. E o que se tem? A pergunta que deve ser feita para encontrarmos o que é dado. São duas perguntas importantes a serem feitas e para que a gente possa destrinchar do enunciado essas duas questões. Identificado rapidamente o que se quer e o que se tem, nós podemos então elaborar uma estratégia para a resolução da questão. Vamos ao primeiro exercício. Caiu em 2010 o número 177. Ele diz assim: um dos grandes problemas de poluição dos mananciais, rios, córregos e outros, ocorre pelo hábito de se jogar óleo utilizado em frituras nos encanamentos que estão interligados com o sistema de esgoto. Se isso ocorrer, cada 10 litros de óleo poderão contaminar 10 milhões, ou 10 a sétima, litros de água potável. Suponha que todas as famílias de uma cidade descartem os óleos de frituras através dos encanamentos e consomem 1.000 litros de óleo em frituras por semana. Qual seria, em litros, a quantidade de água potável contaminada por semana nessa cidade? Então vamos à resolução. O que se quer? A quantidade, em litros, de água potável contaminada nessa cidade por semana. O que se tem? O índice de contaminação. 10 litros de óleo contaminam 10 a sétima litros de água. Para resolvermos essa questão, vamos utilizar a regra de 3. Sabemos que se 10 litros de óleo contaminam 10 a sétima litros de água, então 1.000 litros de óleo que foi despejado numa semana contaminarão X litros de água. Para efetuar a regra de 3, fazemos a clássica multiplicação em cruz. 10 vezes X igual a 1.000, que é 10 a terceira, vezes 10 a sétima. Portanto, X vale 10 a sétima vezes 10 a terceira, potências de mesma base, somam-se os expoentes, 7 mais 3, 10. No numerador, dividido por 10, eu passei o 10 vezes x para o segundo membro, ficou dividindo a expressão. Portanto, 10 a décima dividido por 10 vai dar 10 a nona litros de água. E a alternativa correta é a resposta E. No ano de 2010 também, o exercício 171 diz assim: um grupo de pacientes com hepatite C foi submetido a um tratamento tradicional em que 40% desses pacientes foram completamente curados. Os pacientes que não obtiveram cura foram distribuídos em 2 grupos de mesma quantidade e submetidos a 2 tratamentos inovadores. No primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes foram curados e no segundo, 45%. Em relação aos pacientes submetidos inicialmente, os tratamentos inovadores proporcionaram uma cura de, e aí são dadas 5 alternativas possíveis. Vamos à resolução. O que se quer? A porcentagem de cura pelos tratamentos inovadores em relação aos pacientes inicialmente tratados tradicionalmente. O que se tem? A porcentagem de cura foram de 40% inicialmente, portanto sobraram 60% que não foram curados. O que aconteceu com esses 60% restantes? Metade, 30%, se submeteram a um tratamento inovador, que vamos chamar de A, e obtiveram 35% de cura. A outra metade, os outros 30%, se submeteram a um tratamento B e obtiveram 45% de cura. Vamos resolver. O que temos que resolver? Encontrar a porcentagem de cura pelos tratamentos inovadores. Então vamos lá. O tratamento A obteve 35% de cura sobre 30% do total. Está aqui no enunciado. Ou seja, 35 sobre 100 vezes 30 sobre 100, o que dá 0,35, vezes 0,30, o que dá 0,105,
né? Multiplicando por 100, eu tenho porcentagem, multiplicando isso por 100, desloco aqui a vírgula, duas casas, vai dar 10,5%. Analogamente, o tratamento B obteve 45% de cura em 30% do total, ou seja, 45 sobre 100 vezes 30 sobre 100, o que vai dar 0,45 vezes 0,30 ou 0,135 ou 13,5%. Portanto, o total obtido pelos tratamentos inovadores foi 10,5 mais 13,5, que dá 24%, é a alternativa B da resposta correta, ok? Resposta B. No ano de 2010, o exercício 159, ele diz assim: embora o índice de massa corporal, o IMC, seja amplamente utilizado, existem ainda inúmeras restrições teóricas ao uso e às faixas de normalidade preconizadas. O recíproco do índice ponderal, o RIP, de acordo com o modelo alométrico, possui uma melhor fundamentação matemática, já que a massa é uma variável de dimensões cúbicas e a altura uma variável de dimensões lineares. As fórmulas que determinam esses índices são: o IMC é dado pela massa em quilogramas dividido pela altura expressa em metros ao quadrado, enquanto que o RIP é a mesma altura, porém agora expressa em centímetros, dividido pela raiz cúbica da massa em quilogramas. Se uma menina com 64 kg de massa apresenta IMC igual a 25 kg por metro quadrado, então ela possui RIP igual a... E temos então 5 possíveis alternativas. Vamos lá. O que se quer? Calcular o recíproco do índice ponderal, RIP, de uma menina de massa M, 64 kg e IMC corporal, 25 kg por metro quadrado. O que se tem? As fórmulas do IMC, que é massa dividido pela altura ao quadrado. A massa dada em quilogramas e a altura dada em metros. Enquanto que o RIP é a altura expressa em centímetros dividido pela raiz cúbica da massa, e também expressa em quilogramas. Vamos resolver essa questão. Para isso, eu preciso achar, já que foi me dado aqui ó, pelo enunciado, a massa e o IMC, eu posso achar a altura dessa equação aqui. Ó. Como é que eu vou achar essa altura ao quadrado? Eu passo para lá, do primeiro membro da igualdade, multiplicando, e passo o IMC para baixo, dividindo. Resulta que o H ao quadrado é massa M dividido por IMC. Portanto, massa 64, IMC 25, dividindo isso aqui, extraindo a raiz quadrada, eu posso fazer da seguinte forma. A raiz quadrada de 64 sobre 25 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 64 dividida pela raiz quadrada de 25. A propriedade associativa da radiciação. Ou seja, H é igual a 8, que é a raiz do numerador, dividido por 5, que é a raiz do denominador. 8 sobre 5, 1,60 m ou 160 centímetros, para usar na fórmula seguinte. Na fórmula seguinte, o RIP leva em conta a altura em centímetros, está aqui o 160, dividido pela raiz cúbica da massa, que também foi dada 64 quilos. 64, raiz cúbica de 64 é 4. Portanto, o RIP será 160 dividido por 4, que vai dar 40 centímetros por quilograma elevado a 1/3. Cuja resposta, então, correta, alternativa E, 40 centímetros por quilograma elevado a 1/3. Ok? Vamos para a próxima. Do ano de 2010 também, o exercício 155. Uma escola recebeu do governo uma verba de R$1.000 para enviar 2 tipos de folhetos pelo correio. O diretor da escola pesquisou que tipos de selos deveriam ser utilizados. Concluiu que para o primeiro tipo de folheto bastava um selo de 65 centavos, enquanto que para folhetos do segundo tipo seriam necessários 3 selos, um de 65, um de 60 e um de 20. O diretor solicitou que se comprassem selos de modo que fossem postados exatamente 500 folhetos do segundo tipo e uma quantidade restante de selos que permitisse o envio do máximo possível de folhetos do primeiro tipo. Pergunta-se quantos selos de 65 centavos foram comprados, e aí foram dadas 5 alternativas possíveis. Vamos à resolução. O que se quer? A quantidade total de selos
de 65 centavos que foram comprados para a remessa dos 2 folhetos, vamos chamar de A e B. A verba total utilizada para isso foi de R$1.000 na remessa dos 2 folhetos. Foram remetidos 500 folhetos do tipo B com 3 selos, um de 65, um de 60 e um de 20 centavos, totalizando os 3 selos R$1,45 para cada remessa. O que se sabe ainda? Que o restante da verba destinada a enviar os folhetos o restante da verba foi destinado a enviar os folhetos em selos de 65. Então vamos lá. O custo da remessa do folheto B é 500, que é a quantidade de folhetos que vão ser enviados, vezes o custo dos 3 selos aqui, que somados dão R$1,45. 500 vezes R$1,45, R$725. O que sobrou para remeter o folheto A? A diferença da verba total, 1.000 menos 725, que deu R$275. Como esses selos do tipo A só tinham um único selo de 0,65, para achar a quantidade de selos enviados por A, basta dividir R$275 por 0,65, encontramos 423 selos. Porém, sabemos que para remeter o folheto B foi utilizado também um selo em cada folheto. Portanto, o total de selos comprados de 0,65 foram os 423 enviados por A, mais 500 enviados por B, o que dá um total de 923 selos, e a resposta correta é a alternativa C. Ok? Vamos para a próxima. Em 2013, o exercício 148 diz assim: um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas frequentes de acidentes. Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens, o caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos no máximo podem ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Então nós temos aqui 5 alternativas, começando com 300 e indo até 600 tijolos. Vamos à resolução. O que se quer? A quantidade de tijolos acrescentado à carga de 900 telhas para não ultrapassar a carga máxima. O que se tem? Que a carga máxima equivale a 1.500 telhas ou a 1.200 tijolos. Como é que vamos resolver esse exercício? Ou seja, como vou achar a quantidade de tijolos que eu preciso acrescentar às 900 telhas para não ultrapassar a carga máxima? Então vamos ver o que eu posso comparar aqui. Eu sei que a carga máxima que o caminhão pode transportar são 1.500 telhas ou, uma outra possibilidade, exclusivamente 1.200 tijolos. Então, 1.500 telhas equivale em peso a 1.200 tijolos. Logo, 900 telhas que ele terá que inicialmente carregar equivalerão a X tijolos, regra de 3. Como eu resolvo? Multiplicando em cruz, fica X vezes 1.500 igual a 900 vezes 1.200. Está aqui a expressão. Para achar o valor de X, eu passo 1.500 que está aqui multiplicando para o segundo membro, vai ficar dividindo. Então, tenho 1.200 vezes 900 dividido por 1.500, o que vai me dar 720 tijolos. Logo, para atingir a carga máxima, que são 1.200, eu vou ter que subtrair 720, que equivale às telhas, às 900 telhas, e vai resultar aqui 480 tijolos que eu posso acrescentar às 900 telhas sem ultrapassar a carga máxima. E a resposta correta é a alternativa D. Ok? Vamos para a próxima. Do ano de 2019, exercício 153. Diz assim: o slogan "Se beber não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema de ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para motoristas alcoolizadas foi aumentado.
Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme dados no quadro. Então, nós temos um quadro em que aponta aqui o número total de acidentes ocorridos em 2013, 2014 e 2015. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. 2014 nós tivemos 900, 2015 850, logo houve uma redução de 50 aqui. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de, então nós temos aí 5 alternativas possíveis. Vamos à resolução. O que se quer? O número de acidentes esperados ou projetados para 2018. O que se tem? O número total de acidentes em 2013, 2014 e 2015. Redução anual constante ocorreu a partir de 2015. Considerando uma redução anual de 900 menos 850, ou seja, 50 acidentes, e remontando o quadro, nós vamos observar o seguinte: em 2015, 850 acidentes. Espera-se, então, em 2016, 850 menos 50, que vai dar 800. Para 2017, menos 50, 750. E, finalmente, para 2018, menos 50, 700. Então, a alternativa correta, alternativa C, alternativa D, 700. Ok? Uma outra forma de resolver esse exercício, principalmente se fosse levado em consideração um intervalo muito maior, digamos que se quisesse saber daqui a 20 anos ou 25 anos qual seria a redução esperada, ao invés de se fazer cálculo seguido de um por um, nós poderíamos utilizar o conceito da progressão aritmética. O que nós estamos vendo aqui é uma progressão aritmética de razão decrescente, né? Ou a razão menos 50, né? É a decrescente. Se for usar a fórmula para calcular o enésimo termo dessa progressão, o enésimo que seria no ano de 2018 seria o terceiro termo, né? Aqui o primeiro termo, aqui o segundo e o terceiro termo. Usaria essa fórmula aqui, onde A0 é o termo inicial e aqui o número de termos da progressão vezes a razão. Portanto, o terceiro termo seria 850, que é o termo inicial da progressão, mais 3 vezes o número n, que é 3 vezes a razão, que é menos 50. Fazendo essa conta, também chegamos no mesmo valor de 700. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2019, o exercício 143, ele diz o seguinte: um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. Então é dada aqui uma tabela, onde temos 5 países, começando com França, Estados Unidos, Austrália e Canadá, a moeda local, euro, dólar, etc., a taxa de câmbio vigente e o gasto diário previsto nessa moeda local. Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? E aí são dados esses 5 países e nós vamos escolher, então, aqui apresenta menor custo. Vamos lá. O que se quer? O destino escolhido de menor custo diário em real. O que se tem? Tabelas com custos diários de diversos países em moeda local. E a taxa também de câmbio em reais. Tabela dos custos diários nas diferentes moedas e também as taxas de câmbio. Vamos lá. Resolução. Vamos fazer a montagem de um quadro comparativo com o custo diário em reais para a gente tomar essa decisão. Então, eu vou colocar aqui os países França, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Reino Unido, aqui nessa outra coluna aqui, o custo diário local, né, 315 euros, 390 dólares, assim por diante, e aqui a taxa de câmbio. Ao efetuar essas contas aqui, olha, eu vou observar o seguinte, que os Estados Unidos e o Reino Unido já estão fora do objeto da viagem, porque, segundo o enunciado, o gasto diário máximo equivale a R$1.000. Então, esses dois já foram eliminados. Sobra, portanto, a França, a Austrália e Canadá. Nós vamos observar que, ao multiplicar os 400
dólares australianos pela cotação de 2,14, vamos encontrar R$850, que é um valor ainda menor que o do Canadá e da França. Portanto, a alternativa correta, resposta A, Austrália. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2015, diz assim: a expressão fórmula de Young é utilizada para calcular a dose infantil de um medicamento considerada, dada a dose do adulto. Então, essa fórmula diz o seguinte: a dose da criança é igual à idade da criança em anos dividido por essa mesma idade acrescida de 12. Tudo isso multiplicado pela dose do adulto. Uma enfermeira deve administrar um medicamento X a uma criança inconsciente, cuja dosagem de adulto é de 60 miligramas. A enfermeira não consegue descobrir onde está registrada a idade da criança no prontuário, mas identifica que algumas horas antes alguém administrou a ela, essa criança, uma dose de 14 miligramas de um medicamento Y, cuja dosagem do adulto seria de 42 miligramas. Sabe-se que a dose da medicação Y administrada estava correta, ou seja, obedecia à fórmula de Young. Então, a enfermeira deverá administrar uma dosagem do medicamento X em miligramas igual a, e são dadas, portanto, 5 alternativas. Vamos lá à resolução. O que se quer? A dosagem do medicamento X em miligramas. O que se tem? A fórmula de Young, que diz que a dose infantil tem que ser igual à idade infantil dividida pela idade infantil acrescida de 12 vezes a dose do adulto. E que a dose do medicamento X para o adulto verificada é de 60 miligramas. Sabe-se também que, horas antes, a dose infantil do medicamento Y ministrada à criança foi de 14 miligramas, quando essa mesma dose para um adulto era de 42 miligramas. Bom, então, pelos dados do medicamento Y, da forma que foi ministrado o medicamento Y, eu tenho informação de quanto foi a dose para a criança, de quanto seria de um adulto, eu posso aqui achar a idade da criança. Vamos lá. Cálculo da idade infantil Y pela fórmula de Young. Então, na fórmula de Young, eu tenho aqui 14, que é a dose da criança, igual Y, que é a idade da criança, dividida pela mesma idade acrescida de 12, multiplicada pela dose adulta, que é 42, ok? Então, o que está aqui no denominador da fração passa para o lado, outro membro da igualdade, vai para lá multiplicando. Então vai ficar 14 vezes y mais 12 igual a 42y. Isolando, vou achar 14y mais 168 igual a 42y. Passando 14 para cá, vai achar 28y igual a 168. E, portanto, o y calculado será de 6 anos, a criança tem 6 anos de idade. E agora, com a idade da criança, ficou fácil. Eu vou calcular a dose X, na mesma fórmula de Young. Então, entra aqui a idade da criança, 6, dividido por 6 mais 12 anos. Tudo isso aqui multiplicado pela dose adulta, que é 60. Então, vai ficar 6 dividido por 18, que dá 1/3, vezes 60. 1/3 de 60, 20 miligramas. E a alternativa correta é a resposta B. Ok? Interessante esse exercício, ou seja, a mesma fórmula pode ser utilizada para calcular a idade ou mesmo para calcular a dosagem. No ano de 2012, a questão 171 diz o seguinte: um laboratório realiza exames em que é possível observar a taxa de glicose em uma pessoa. Os resultados são analisados de acordo com o quadro a seguir. Então temos aqui um quadro que coloca então a situação de quem tem hipoglicemia normal, pré-diabetes, diabetes mellitus e hiperglicemia. Tudo em função da taxa de glicose ser maior ou menor que determinados parâmetros aqui. A hiperglicemia, que é a taxa maior, quando ultrapassar 250 miligramas por decilitro. E a hipoglicemia, quando a taxa de glicose for menor ou igual a 70 miligramas por decilitro. Continuando a leitura, diz assim: um paciente fez um exame de glicose nesse laboratório e comprovou que estava com hiperglicemia. Ou seja, estava aqui nesse último quadro aqui com taxa maior de 250.
Sua taxa de glicose era de 300 miligramas por decilitro. Seu médico prescreveu um tratamento em 2 etapas. Na primeira etapa, ele conseguiu reduzir sua taxa em 30% e na segunda etapa em 10%. Ao calcular sua taxa de glicose após as 2 reduções, o paciente verificou que estava na categoria D, e aí são dadas as 5 categorias possíveis. Então vamos lá. O que se quer? A categoria glicêmica de um paciente nessa tabela. O que se tem? A tabela da categoria glicêmica expressa em taxa de glicose, ou seja, miligramas por decilitro. Sabe-se que a taxa inicial do paciente era de 300 miligramas por decilitro, ele já estava nesse quadro aqui de hiperglicemia. O que aconteceu? O médico fez um tratamento e a redução da taxa foi de 30% na primeira etapa e em seguida, na segunda etapa, houve mais 10% de redução. Vamos resolver o exercício. Então, nós sabemos que a taxa glicêmica após a primeira etapa foi 300, que era a situação inicial, menos 30% de redução, ou seja, 30% significa 30 dividido por 100, vezes os 300 que ele tinha inicialmente, ficou 300 menos 90, 210 miligramas por decilitro. E depois, em seguida, houve uma segunda etapa, onde houve uma redução de 10%. Então, os 210 foram ainda reduzidos de mais 10%, ou seja, 10 dividido por 100, que é 10%, vezes 210. Ou seja, foi reduzido em mais 21. Tínhamos 210 nessa segunda etapa, com menos 21, restaram 189 miligramas por decilitro, o que dá a situação de diabetes mellitus, né, que é a alternativa D. Ou seja, entre 125 e 250. Uma outra forma de se resolver esse mesmo exercício, eu poderia usar a propriedade associativa da multiplicação. Ou seja, eu multiplico 70% vezes 90%, que é o que foi reduzido. Se eu reduzir 30%, o que sobrou foi 70%. Se eu reduzir 10%, o que sobrou foi 90%. 0,7 vezes 0,9 vezes 300, que daria também, da mesma forma, o mesmo valor, 189. Ok? Vamos para a próxima. Do ano de 2019, o exercício 152. Diz assim: o rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos ou 300 litros, não é? Porque 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Para evitar o transbordamento nessa banheira, essa banheira será preenchida apenas em 80% da sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é, e aí são dadas 5 alternativas. Vamos à resolução. O que se quer? O número mínimo de embalagens a ser utilizadas de cosmético. O que se tem? A capacidade da banheira, que são 300 litros, e o seu volume útil, que é de 80%. Sabe-se ainda que o rótulo de uma embalagem rende 2,7 litros. Então vamos fazer a regrinha de 3. Se nós temos que o volume da banheira é 80% dos 300 litros, o volume da banheira será 80 sobre 100 vezes 300, que vai dar um volume útil da banheira de 240 litros, que eu vou ter que encher com a solução desse cosmético. Então vamos lá. 2,7 litros de solução desse cosmético equivalem a uma embalagem. 240 litros de solução que eu vou ter que utilizar nessa banheira corresponderão, portanto, a X embalagens. Fazendo a regra de 3, ó, X vezes 2,7 igual a 240 vezes 1, ou seja, 2,7x 240, isolando o X, passo 2,7 para o segundo membro, vou encontrar 88,9 embalagens, ou praticamente 89 embalagens. A alternativa correta é a alternativa C, 89C. Exercício 179, do ano de 2009. A cisterna é um recipiente utilizado para armazenar água da chuva. Os principais critérios a serem observados para a captação de água da chuva são demanda de água na propriedade, índice médio de precipitação da chuva por região em cada período do ano,
o tempo necessário para armazenagem e a área do telhado necessária ou disponível para captação. Para fazer o cálculo do volume de uma cisterna, deve-se acrescentar um adicional relativo ao coeficiente de evaporação. Na dificuldade de se estabelecer um coeficiente confiável, a Embrapa sugere que sejam adicionados 10% ao volume calculado de água. Desse modo, o volume em metros cúbicos de uma cisterna é calculado por volume da cisterna é igual ao volume diário vezes o número de dias. Volume da demanda de água diária vezes o número de dias de armazenagem. E este resultado deve ser acrescido daquele coeficiente de segurança, né, 10%. Para melhorar a qualidade da água, recomenda-se que a captação seja feita somente nos telhados das edificações. Considerando que a precipitação de chuva de 1 milímetro sobre uma área de 1 metro cúbico produz 1 litro de água, pode-se calcular a área de um telhado a fim de atender à necessidade de armazenagem da seguinte maneira. A área do telhado em metros quadrados será igual ao volume da cisterna em litros dividido pela precipitação. Ok? Para atender uma demanda diária de 2.000 litros de água, com período de armazenagem de 15 dias e precipitação média de 110 milímetros, o telhado retangular deverá ter as dimensões mínimas de, e aí são dadas as 5 alternativas possíveis. Vamos lá à resolução. Dimensões do telhado, ou seja, a área para captação de água de chuva, é o que se quer. Ou seja, quer saber exatamente que área eu vou ter que utilizar de telhado para captar a água para encher essa cisterna. O que se tem? A fórmula para calcular o volume da cisterna, que é o volume diário vezes o número de dias, acrescido de 10%, 10 sobre 100 desse mesmo valor, o que vai dar 1,1 vezes o volume diário vezes o número diário. Ok? Esse vírgula 1 corresponde aos 10% que eu tenho que acrescentar. O volume da cisterna dado em metros cúbicos. O volume diário também dado em metros cúbicos, que nesse caso equivalem a 2 metros cúbicos, porque 2.000 litros convertidos em 2 metros cúbicos são 2 metros cúbicos. Número de dias de armazenamento, 15. Precipitação diária equivale a 110 milímetros ou 0,11 metros. Como é que eu vou calcular, então, o volume da cisterna? Eu pego essa fórmula, 1,1 VD vezes ND, e substituindo os dados, vou encontrar 33 metros cúbicos. O cálculo do volume precipitado sobre o telhado, da mesma forma, será também 0,11, que é o volume, que é a altura, vezes a área do telhado. Isso vai me dar o volume da cisterna. Vejam bem, se nós imaginarmos que a área do telhado é uma área retangular e a quantidade média precipitada é uma altura, nós vamos ter o equivalente a um paralelepípedo. O volume desse paralelepípedo, de altura 110 milímetros, ou 0,11 metros, vezes uma área A, né, vai me dar o mesmo volume que tem que caber na cisterna. Então, a área do telhado será esse volume dividido pela altura H, ou seja, 33 metros cúbicos dividido por 0,11 metros vai me dar 300 metros quadrados. Então, qualquer resposta cuja área dê esse valor, 300 metros quadrados, satisfaria. Então, nesse caso aqui, a única que satisfaz é a alternativa AB, 15 metros por 20 metros, que dá 300 metros quadrados. Bom, com isso nós encerramos a aula de hoje. É importante lembrar que vocês têm que se inscrever no canal para continuar recebendo as informações relativas às aulas e outras informações úteis que serão fornecidas ao longo do nosso curso. Espero que tenham tido um bom proveito e a gente aguarda todos vocês para a próxima aula. Obrigado e até uma próxima.